Então, gente, o queridinho do momento é o foil, né? O foil, ele é uma película, né? Térmica. Ela não é termocolante, mas ela é térmica, né? Ela precisa de temperatura para aplicar com perfeição. Existem técnicas que você aplica sem o calor, tá? Ele dá um outro tipo de acabamento, mas para o acabamento que todo mundo quer agora, tal, ele precisa de calor, ele precisa de temperatura. O foil, ele tem uma gama muito grande de cores, né? Eu utilizo os foils da Crown, que são foils de excelente qualidade, tá vendo? E ele tem uma gama gigante de cor. Aonde se compra foil, Paty? Eu quero saber. Existem alguns fornecedores online, né? Você consegue, mas o legal, o bacana, são casas de serigrafia, né? Para quem é de São Paulo, por exemplo, o grande barato é a Galeria do Rock, né? Eles são têxtil, tá? O foil que eu trabalho é o foil têxtil. Ah, mas o foil têxtil funciona? Funciona. Eu não testei realmente, eu não consigo dizer exatamente, eu não testei ainda exatamente o foil de papel, né? Então, eu tenho usado só o foil têxtil, ele funciona lindamente, né? Ele não tem grandes segredos, tá? Olha que bacana, né? Ele tem vários tons de amarelo, laranja, dourado, né? Os azuis. Eu gosto muito de trabalhar, porque ele me dá uma gama muito grande. Ele é uma coisa econômica, né? Porque você vai usar só um pedacinho, você vai aplicar em cima, só da onde você vai trabalhar. Então, 1 metro às vezes rende bastante, né? Ele vai render bastante, 1 metro. Para ser aplicado, ele precisa de algumas coisas bacanas. Você vai precisar de papel para fazer sanduíche, né? Vou explicar. Eu uso ou liner ou craft, né? Eu gosto do craft porque ele me dá uma firmeza que o liner não dá. Então, às vezes, se eu vou trabalhar com um papel maior, um A3, uma coisa assim, o liner, ele me dá uma firmeza, o craft, ele me dá uma firmeza maior. Paty, qual craft que você usa? 120, tá? Não é muito grosso. E o liner, que é o nosso bom e conhecido liner, né? Que é do nosso adesivo, né? Ele é bem legal também porque ele é antiaderente, então o toner do laser não vai ficar no papel, tá? E vai precisar de uma laminadora, certo? A laminadora que eu uso é a Mink, né? Ela é uma laminadora grande, ela minha é A3. Eu já vou trazer ela aqui para vocês verem detalhes. Eu quero mostrar primeiro alguns detalhes bacanas que foram feitos com o foil. O foil, ele tem uma característica específica de que ele precisa de uma cola, né? Então, o que é essa cola? Essa cola é o toner, né? O toner da impressora. Por quê? O toner, ele é um pigmento, né? Ele é um pó térmico. Então, quando ele passa na impressora, ele esquenta, ele aquece. Então, quando você tira da impressora o papel, ele esfria. Mas aí, como é que o foil vai colar de novo, né? Porque se eu tentar colar o foil aqui, olha só, ele não vai funcionar, né? Ó, eu passei em cima, ele não funcionou. Ele vai aderir aonde tiver toner, tá? Então, assim, mal ou bem, ele vai aderir no toner. Mas você não precisa, mas para aplicar o foil, eu preciso ter ele em preto? Precisa ter ele em preto, tá? Quanto mais preto, melhor. 100% preto de preferência, tá? Por quê? Porque ele vai aderir ali melhor, sem mancha, sem ficar muito com pontinhos, tá? Nada disso. Então, ele vai aderir melhor no preto. Olha só que bacana, né? Se dá pra ver, essa é o negativo, né? Que a gente fez. E aí, eu tenho várias outras coisas que a gente fez com foil. Olha que legal, em cima do preto, foil colorido, né? Em cima do preto, o azul. Nossa, Paty, mas tá manchando aqui.
Sim, foi a minha impressora que soltou toner onde não devia, né? E como eu disse, ele realmente pega. Já aqui, ó, que bonitinho, tá? Minhas boquinhas coloridas, certo? O que também não é uma coisa ruim, dependendo de como você quer trabalhar, né? Da forma que você quer trabalhar. Ele é bastante popular hoje para fazer convite, para fazer lembrancinha, para fazer caixas, para fazer detalhes, né? Ele enriquece muito o seu trabalho. Posso usar o foil com a chancela? Pode, depende do quanto o seu cliente quer gastar. Posso usar o foil com o selo de lacre? Pode, dependendo de quanto o seu cliente quer gastar, né? Porque tudo isso tem um custo. Ele é mais barato? Ele é barato. Eu acho que a partir do momento que você investiu na sua laminadora, o foil em si, ele é barato, né? Olha que bacana esse aqui, tá? A gente usou, ó, o positivo e o negativo. Esse aqui foi feito com o resto desse aqui, né? Eu primeiro passei esse, depois eu passei esse. Eu vou mostrar pra vocês. É bem legalzinho, é um truque bem bonitinho, né? Então, eu vou precisar sempre de ter impresso a laser, né? Como eu disse, eu tenho bastante cores, ó. Eu posso misturar, posso usar mais de uma cor por foil, né? Mais de uma cor por impressão, né? Posso usar mais de um foil por impressão. O interessante é que não se passe duas vezes, né? Porque às vezes você passa, vai passar de novo numa outra cor, a cor que já passou, ela vai dar uma enrugadinha, ela vai perder um pouquinho do brilho. Então, quando você for trabalhar com duas cores, trabalha sempre junto, tá? Bom, então, eu vou começar a aplicar. Vamos começar pelo básico, né? Eu vou trazer eu vou tirar aqui, né? Porque se aquecer muito a base, ela enverga. Então, não trabalhem com a laminadora em cima da base, não. Vamos trazer mais pra cá. O ideal é que ela esteja numa mesa reta, né? A Minc, ela tem 5 graduações, dependendo do papel que você vai utilizar, né? Você vai utilizar uma graduação diferente, certo? Eu utilizo sempre entre 4 e 5. Por que eu utilizo entre 4 e 5? Porque eu trabalho com o craft, que já tem uma certa, né, gramatura, e eu trabalho, sempre que eu vou trabalhar com VIT, eu trabalho com 240, né? Ele é mais pesado, né? Então, por ele ser um papel mais pesado, ele tem uma gramatura, né? Se vocês não precisam ter a Minc, vocês podem ter uma outra laminadora, qualquer outra laminadora, né? Existem laminadoras nacionais, existem laminadoras importadas, existem laminadoras chinesas. O que eu recomendo, o que eu acho importante ter? Eu acho importante ter a função reverse, né? O que é a função reverse? Você coloca, ela vai sair aqui. Você clica para cá, ele traz de volta. Duas coisas. Primeiro, economia de tempo, né? Porque se eu vou pôr um papelzinho assim, esperar ele chegar até o fim para tirar o papelzão, eu acho ruim. Então, eu venho, eu coloco, trago até um pedaço e trago de volta. Paty, mas aí você tá me sacaneando, você tá passando 2 vezes. Não, mas ele funciona com uma vez só também, eu vou mostrar pra vocês, né? E outra coisa, de repente vocês esqueceram de fazer o tal do sanduíche. Tá na pressa e eu esqueci de fazer o sanduíche de papel. Aí eu pus um pedacinho de foil aqui, o foil engavetou lá dentro, né? Então, é importante ter uma funçãozinha reverse para ela voltar e vocês puxarem o papelzinho e ele não envergar lá dentro, né? Uma outra coisa que eu acho interessante falar é vocês perguntarem se os roletes são de silicone, borracha, certo? Que ele fica bem, ele dá uma certa pressão, ele fica bem bacaninha. Eu vou começar então com bem básico, né? Eu tenho aqui algumas coisas. Percebam que assim, esse material, ele foi impresso, olha só, né? Eu tenho colorido aqui, tenho preto aqui e tenho preto aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui e eu vou escolher 2 cores, né? Com a tesoura, gente, eu corto, tá? O legal é que ele não corte muito rente, porque quando você colocar o foil, ele é muito fininho, tá vendo, ó?
ele pode dançar, né? Então, geralmente eu coloco ele um pouquinho mais grosso, um pouquinho maior do que... Eu corto ele um pouquinho maior. Eu vou colocar em cima do love e, propositalmente, eu vou colocar em cima da segunda frase, né? Love is better. Então, eu vou colocar em cima da segunda frase pra ver. Vamos ver o que acontece? Vou colocar em cima. Ele é um rosa, né? Então, eu vou colocar em cima da segunda frase. Algumas vezes, ele tem uma porção de preto maior, ele pode manchar. Eu coloco bem no cantinho aqui, ó. Tá? Coloquei. Eu procuro não colocar em cima do restante da impressão. Certo? Olha só. E eu fecho o meu. E eu coloco aqui. Tá? Vocês estão vendo que ela é uma A3, né? Então, eu coloquei assim. Se ela fosse uma A4, eu teria que ter colocado virado, né? Porque o A4 é mais estreito a boquinha. Essa, ela vai até 30, acho que até 33 centímetros ela consegue colocar. Eu vou deixar ela passar até o final pra gente ver, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui com a nossa bonequinha. Ele vai passando, tá vendo? Ela é mais lenta, ela tem que ter essa lentidão, né? Porque ela precisa aquecer de novo o toner, e aí, a partir disso, ele vai colar no foil, né? Vamos ver. Uma outra coisa que é importante fazer, essa proteção por cima, pro toner não sujar os roletes, né? Porque eu posso passar? Posso, mas se eu passar sem uma proteção por cima, o que vai acontecer? Ela vai... Olha só, gente. Tá? Eu vou puxar. Ó, ele manchou de levinho, porque esse rosa, ele tá muito limpinho, tá vendo? Ele manchou de levinho. Então, ele vai pegar... Ele pegou só onde tá o pretinho. Olha só. Que fofinho. Tá? Ó. Vendo que ele manchou aqui, né? Manchou aqui. Quando as manchinhas são bem pequenininhas, você pode dar uma passadinha, uma espátula. E, ó, ele ficou bem perfeitinho, tá vendo? Ó, ele não tem falhazinha, tá? Eu vou fazer uma outra coisa agora. Vamos aplicar essa aqui. Vamos ver. Essa minha borboleta. Eu vou usar uma cor mais chocante aqui para vocês depois verem o outro trabalho ali que eu quero que vocês vejam. Tá? Eu vou colocar só em cima de uma borboleta, porque a outra tá em rosa, né? Esse material, eu posso guardar? Pode. Eu vou mostrar por quê, tá? Eu vou colocar, deixa eu ver aqui. Ele pegou aqui, né, ó. Eu cobri toda a borboleta, olha só. Eu tô cobrindo toda a borboleta. E eu vou pôr coresinhas aqui, ó. Né? Eu vou pegar um azul. Eu vou pôr o azul em cima do love. Tá? Ó. Eu vou pegar um verdinho. E pôr no restante do material. Posso colocar por cima aqui, Patrícia? Pode colocar por cima. Tá? Ó. Tá vendo? Eu posso colocar aqui dentro. Tá? Eu coloquei aqui dentro. Eu venho aqui e coloco aqui. E eu deixo ela passar. Tá? Quanto tempo eu devo aquecer a Mink? Eu ligo e vou fazer minhas coisas. Dali uns 5 minutos eu volto. Tá? Ela aquece muito rápido. Ela dá sinal de aquecimento muito rápido. Ela me fala que ela... Tô pronta, né? Mas eu gosto de aquecer mais. Eu gosto que ela fique mais aquecidinha, né? Então, eu utilizo ela mais... eu utilizo ela mais dessa forma. Olha só. O foil, ele não tem grandes segredos, né? O importante nele, toner de qualidade, né? O preto bem calçadinho. Se você tiver uma impressora colorida, usa o preto 100, né? Se não, você pode usar o preto só 100% e pedir uma qualidade máxima de impressão. Então, assim, você vai lá nas configurações da sua impressora e faz isso, tá? O papel, eu
prefiro papéis mais lisos. Papéis texturados, eles não ficam muito legais, tá? Ele não adere no craft, mas não é porque o craft não aceite, é porque a impressão a laser no craft não funciona direito, né? Então, para craft existem outras técnicas hoje. Olha só que bonitinho. Tá? E tá vendo? Ele ficou, tá bem fininho aqui, ó, mas ele tá bem aplicadinho, ó. Tá vendo? Olha só. Mesmo nos mais fininhos, ele tá aplicadinho. Então, você consegue fazer uma brincadeira de cores bem legal, tá vendo? Agora, se eu pegar isso e tornar a passar, ele vai ficar meio... ele vai perder um pouco desse brilho. Ele não vai... Eu vou passar pra vocês verem, tá? Ele não vai ficar tão brilhante. Eu vou passar pra ver. Então, o ideal é que vocês, quando for trabalhar com duas cores de foil, se vocês quiserem trabalhar, vocês façam dessa forma. Então, gente, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou passar o foil aqui, né? E com o restante eu vou aplicar aqui para vocês verem como fica bonitinho, como fica interessante o efeito, né? Então, eu vou aplicar aqui, né? Eu vou colocar aqui. Ela terminou de passar, vamos ver como é que ficou. Olha só. Tá vendo? Ele dá uma fosqueada, ó. Dependendo do que vocês vão fazer, é até bacana esse efeito, né? Se ele fosse maior, se essas linhas fossem maiores, ó a diferença. Ó, esse tá bem brilhante, né? Tá bem, ó. Esse já tá um pouco mais fosco, ele não tá tão... ele não tá tão brilhante, ele perdeu um pouquinho do brilho. Dependendo do que vai fazer, ele fica até bacana, ele dá um efeito até bacana, né? Vamos lá, vou fazer uma brincadeira aqui agora. Eu vou primeiro passar aqui, tá? Então, eu vou cobrir. Eu não tô me importando se vai manchar, se não vai manchar. Eu acho que não vai manchar, vamos ver. Eu vou passar aqui primeiro, tá? Vamos lá. Ele vai passando, tá vendo? Ela é bem lentinha. Paty, eu tô com pressa. E o que que eu faço? Ah, você pega aqui, ó, e joga a função reverse. Primeiro, tem certeza absoluta de que passou o cartão todo, tá? Mas você pode jogar a função reverse numa boa aqui. Ela volta, tá vendo? Ela foi até um pedaço e ela voltou, né? Isso pode te economizar tempo. Você pode pôr mais de um cartão? Pode pôr mais de um cartão também, não tem problema nenhum, tá? Você pode trabalhar com 2, 3 cartões, tá? Não tem problema nenhum. Olha só, passou, né? Tá aqui. E agora vamos ver onde ele vai, o que que ele vai tirar, ó. Olha só. Ele manchou, tá? Por que que ele manchou? Ela tá muito quente. Olha só, tá vendo? Ela deu muito, eu vou deixar ela esfriar um pouquinho. Ela tá muito quente. Às vezes ela faz isso, tá, gente? Não tem problema, não. Quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, a gente tem que ter sempre em mente que erros acontecem. Primeiro. E segundo, ela é uma... ela tem um trabalho digital, né? Ela é digital, ela não é um hot stamping. O foil, esse trabalho de foil, ele veio pra gente das estamparias, né? Ele veio pra gente da serigrafia. Então, o que que acontece? Ele utiliza uma técnica diferente, né? Nas estamparias, você vai utilizar sempre... você vai utilizar sempre o foil. Deixa eu cortar aqui. Ele tá esfriando, né? Ele vai demorar um pouquinho mais para esfriar. Você pode utilizar sempre o foil na estamparia, desculpa. Na estamparia, ele utiliza o foil com cola, né? Então, aqui a gente utiliza dessa forma. Então, no hot stamping, ele vai... no hot stamping, ele utiliza uma outra forma, né? Ele aquece uma chancela parecida com aquilo e ele bate os foils de papel. Então, é diferente. Acontecem erros? Acontecem erros, sim. Tá? Então, não se preocupa. Poxa, mas a Paty conseguiu, eu não consegui. Não tem problema nenhum, tá? Isso acontece. Eu vou passar de novo.
Peguei um outro, porque esse aqui eu já não tenho mais. Ele tá... Vamos pôr ele pra frente. Tá? Ele vai passar. O hot stamping vocês conseguem fazer ainda hoje. Ele é feito em gráfica, né? Ele tem empresas que são especializadas nisso. Então, ele traz um outro tipo de acabamento. Ele, inclusive, dá um relevinho, né? Porque ele precisa de uma espécie de uma chancela. Isso aqui, na verdade, é uma imitação digital do hot stamping, né? Então, ele pode ter... Tem horas que ele não funciona mesmo, como deveria. Ele dá alguns erros, às vezes ele dá algumas falhazinhas, aí você tem que remediar. E outra coisa, às vezes não, quando você vai trabalhar com esse tipo de coisa, você tem que sempre imprimir a mais, tá, gente? E essa impressão a mais, vocês têm que colocar no orçamento de vocês, né? O cliente, vocês têm que saber que vocês têm essa margenzinha de erro, né? Que vocês têm essa margenzinha de custo a mais aí, tá? Ó. Tô puxando, tá? Ele trouxe. Às vezes sobra um pouquinho, vocês podem passar um pincelzinho, tá? Ó. A Mink tem um foil dela. Ele é um pouco diferente, tá? A Mink, o foil dela, ele é um pouquinho mais fino do que o foil nacional que a gente usa, que eu tenho usado, que é o da Crown. Então, ela tem... Vocês podem usar ele também sem problema. Lembra que eu falei que eu ia fazer uma brincadeira? Ó, esse é o positivo, tá? Esse aqui, eu imprimi um quadrado, tá? Todo preto, todo com tinta preta, tá? É um quadrado normal, de toner lá. Fui lá, fiz um quadrado no programa, mandei imprimir de preto e mandei imprimir. E agora eu vou pôr por cima. Eu acho super bonitinho isso aqui, acho super engraçadinho. Eu vou pôr por cima, tá? E vou pôr aqui, ó. Aí eu vou por aqui, né? E vou passar de novo. Ele pode ser reutilizado. Então eu guardo tudo. Às vezes me dá na louca, eu vou lá e faço um monte de coisa diferente, tá? Então eu guardo tudo. Ó, vocês podem guardar tudo isso aqui. Depois vocês vão lá e fazem uma artezinha interessante, diferente. Olha que bonitinho, né? E outra, sobrou esse pedacinho aqui, ó. Vocês vão fazer um monograminha, um trequinho, vocês podem tirar só esse pedacinho aqui. Então, eu tenho uma caixa lá de papel, que eu guardo retalho, né? Eu compro sempre por metro, então eu tenho... Eles vêm nesses rolinhos assim, né? Tem alguns fornecedores online. Ele tem foil branco, tem foil preto. É difícil de achar o foil branco, mas tem o foil branco, o foil preto. Tem o foil da Mink. Tem um foil da Decor Foil também, que é muito bom também. Eu gosto bastante. O problema deles é o custo, né? Porque eles têm um custo um pouquinho mais alto, então fica mais difícil de trabalhar. Mas vocês podem usar o foil da Crown numa boa, é o que eu mais recomendo. Eu não utilizo, por exemplo, o foil do Tigrão, eu utilizo o foil da Crown mesmo, tá? Olha só, eu passei, né? Tinha sobrado aquilo. Aí eu venho e eu puxo. Olha que bonitinho. Ele me dá uma outra, ó. Tá vendo? O que sobrou daquele, eu usei aqui, ó. Aí eu tenho o positivo e o negativo. Dependendo do desenho, ó, ele fica mais, né, ou menos forte. Aquele que eu fiz da Dolce, o desenho ele era mais forte, então ele ficou, olha só, mais visível. Tá vendo? Bonitinho? Foil, mandei imprimir na gráfica, Paty. Eu posso esperar uns dias para fazer o foil? Pode, não tem problema nenhum, tá? O toner ele vai voltar a aquecer e ele vai passar direitinho. Esse aqui foi feito, ó, com couché, tá? Super passou, super bonitinho e ele ficou ele combinou até o brilhozinho dele, combinou um pouco mais. Esse aqui já é o opalina que eu gosto de usar, né? Então, assim, eu não vejo grandes diferenças de aplicação, tá bom, gente? Então, assim, eu só não recomendo papel com resina, papel fotográfico, papel que não é para impressora laser, né? Principalmente. Ele passa no adesivo? Passa no adesivo,
tá? Eu já fiz adesivos com foil, ficou uma graça, uma graça. Natal eu fiz pra minha sobrinha um monte de cartela de adesivo, tudo com foilzinho. Passa, estraga o adesivo? Não, não estraga o adesivo, tá? É importante que ele seja para impressora laser. Então, quando vocês forem no fornecedor de vocês, eu quero adesivo para laser, certo? Porque ele vai passar na laser e depois ele vai passar na Mink. Ele tem que ser térmico, tá? Eu já passei foil em transparência, fica super bonito também, mas é em transparência térmica. Sempre lembrando que ele vai aquecer. E ela aquece bastante. Você põe a mão em cima assim, ó, tá? Dá até aquela pegada. Então é isso, gente. Aqui a gente finaliza os foils. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente.